Boa noite, tudo bom com vocês? Do canal Aloysio Ramos. Bom, galera, estamos aqui hoje, né, com a participação especial da irmã Tayane. Oremos primeiro, né? Primeiramente. Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta noite, querida. Abençoa, Senhor, o trabalho da minha mãe, abençoa ela, Senhor, e a vida dela. E abençoa também a pregação que ela vai falar hoje. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém, e agradecemos. Irmã Tayane, pode vir subir aqui. Pai do Senhor, amados irmãos, ainda continuando, né? Obrigada, filho. Falando em família. Hoje, em família é isso aqui, nossos gatinhos abençoados e queridos que alegram o nosso lar, né? Então, hoje nós vamos falar aqui nos irmãos, enquanto os irmãos estão preparando aí a Bíblia, né? Isaías 59, apenas o versículo 1. E nós vamos fazer uma conclusão em Isaías 58, no versículo 14. Mas a conclusão é por último, né? Hoje nós estamos aqui, o irmão Luiz se encontra ausente por motivo de descanso, descansando em família. E falando isso, eu aqui já parabenizo os meus pais pelos 38 anos de casado que completaram aí na quarta-feira passada, né? Dia 21 de maio. Então, fica aí meus votos de feliz aniversário de casamento matrimonial, enlace do casal, né? Casal Ramos, assim que eu intitulo eles aqui, Casal Ramos, aqui em família, né? E que possam comemorar por muitos e muitos anos juntos em união e unidade, junto com a família nossa, né? No qual eu sou fruto desta união. Parabéns! Estamos no meio da família, a gente tem que exaltar a família, né? Mas hoje nós vamos falar dentro de família, mas num contexto mais social em família, um conceito mais que abrange não assim a unidade de uma pessoa dentro da sua família, né? A importância da unidade da pessoa no meio secular, no meio da sua comunidade que vive, no meio da sua sociedade em família, né? E nós vamos falar da singularidade de uma pessoa, mesmo a singularidade dentro da sua própria família. Aqui em Isaías 59, 1, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não poder ouvir. Né? E o título de hoje é o seguinte: a sua família está na mão de Deus. Né? A sua família está na mão de Deus. Por que a sua família está na mão de Deus? Porque aqui diz que a mão do Senhor ela não está encolhida. Se a mão do Senhor não está encolhida, vamos conjecturar aqui, né? Uma mão encolhida, ela é assim, né? Ela está encolhida, né? E a mão aberta, ela é assim. Então, se a mão do nosso Senhor Jesus Cristo não está encolhida, ela está aberta, né? Ela está assim, olha, aberta, para que possa salvar a tua e a minha casa, né? E nem ouvido agravado. Ouvido agravado é quando o ouvido ele está congestionado, né? Com um pouco de cera, com algum tampão, né? Que precisa. O ouvido, quando ele está gravado, ele está com algo impossibilitando dentro dele, que não está podendo ter a audição. Uma audição aguçada, né? Uma audição assim, fluente, né? Então, normalmente as pessoas quando estão com o ouvido agravado, né, pela medicina, primeiro começa a fazer alguns métodos mais naturais, fisioterápicos, né? Aí vem lavagem no ouvido para tirar o tampão e tudo para poder ficar o ouvido descongestionado, né? E aí a pessoa tem uma boa audição ou uma
audição com qualidade. É melhor a gente falar uma audição com qualidade, né? E hoje em dia a gente não pode falar nem que a pessoa é surda. Esse termo está obsoleto, meus irmãos. Agora a gente, ao falar mais corretamente, baixa audição. Então ninguém pode falar, surdo, nada disso. Está obsoleto, né? É um meio preconceituoso para tratar o outro. Então, a pessoa com baixa audição é o termo certo, né? Aqui a gente também é cultura, a gente traz conhecimento para aqueles que não têm conhecimentos e vamos avançando dentro da palavra de Deus. Então, o ouvido agravado aqui seria uma pessoa com baixa audição, que ela está impossibilitada de ouvir com uma boa qualidade do som, né? Dos níveis auditivos que tem que chegar dentro da medicina. Mas aqui diz que isso é uma pessoa, pode acontecer isso pode acontecer com uma pessoa, um cidadão como eu e os irmãos, mas não com o Senhor, nosso Deus, porque aqui diz que os ouvidos dele, né, nem o seu ouvido é gravado. Então, os ouvidos do nosso Senhor Jesus Cristo não está com nenhum tipo de possibilidade de ouvir nada. Pelo contrário, ele está muito aguçado para ouvir tudo que nós iremos buscar da parte dele. Seja um pedido de oração, seja aclamar por alguma coisa, seja uma reivindicação, uma renúncia, pedido de justiça, porque tudo isso a gente pode pedir ao Senhor. A Bíblia diz que nós podemos fazer prova do nosso Deus. Se você for fiel a Ele, estiver seguindo corretas veredas da justiça, você, eu, junto com esses irmãos, vamos poder fazer prova de Deus em alguma questão da nossa vida. E aí Deus vai nos provar em algum sinal, em algum método, né, alguma coisa, Ele vai nos dar aquela resposta. Igual Ele a mostrou no Antigo Testamento, Ele deu em sinais, né, ao rei Osias, né, o profeta Osias, melhor dizendo, o profeta Osias, né, andaram pedindo, José, Josué, e por aí vamos indo. Um sinal Deus deu. Moisés deu vários sinais, né? Teve vários sinais que deu. Então a gente também não tem possibilidade de agirmos como os matriarcas, né? Lá do Antigo Testamento. Não estamos impedidos. Podemos fazer prova do nosso Deus, sim, a qualquer momento que acharmos que devemos, né? E Deus vai se pôr a nos ouvir e, sendo da vontade dele, ele vai responder ou não, né? Porque o não responder de Deus também é resposta. A gente tem que saber entender isso, né? Os desígnios de Deus. Às vezes, o não responder de Deus é um momento de espera, né? Dentro da própria Bíblia, o transpassar do Antigo Testamento para o Novo Testamento foi um momento de espera da voz de Deus. Quem já estudou teologia, estuda ou faz menção de algum tipo de pós-graduação dentro da Bíblia ou dentro dos textos históricos, né, que tem gente que não é cristão, mas estuda teologia porque estuda os textos históricos. E para tu poder fazer os textos históricos da Bíblia ou a teologia, tu tem que estudar obrigatoriamente história. Tem que ser formado em história. Então, os estudiosos, os teólogos, né, vamos indo daí, né, os doutores da lei, né, como falava nos tempos passados, nos tempos de Jesus, eles nos indicam, nos afirmam até que a passagem entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, eles tiveram um período bom de anos com Deus sem falar nada. Porque aquele período era um período de espera para o povo de Israel, para o povo de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque às vezes também a gente tem que entender, nós somos muito imediatistas, né? Eu e os irmãos, eu também sou. A gente quer a resposta para ontem. Senhor, isso, aquilo, aquilo outro. E a gente abre o olho
Deus o calar de Deus também é resposta, né? Tem até um ditado que diz que o calado vence, né? Então Deus nos ensina pelas suas estratégias, né, atitudes, que até calado tu vence, né? Mas a gente não é assim, normalmente a gente quer o poder da fala, ou tem o poder da fala e usa de alguma forma, seja de maneira boa ou ruim, porque o poder da fala tanto pode matar, como pode prosperar, como pode beneficiar a outros, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Mas, irmãos, aqui diz que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Então, meus irmãos, a gente tem que nós é que devemos buscar a Deus, porque o nosso Deus está presente ali a todo momento e constantemente pronto para nos ouvir. É nós é que devemos ir a Deus, não Deus que deve vir a nós. É claro que se ele tiver um plano, um projeto para a tua vida em salvação, como diz aqui essa palavra, né, ele vai usar de estratégias, de meios, até tu levantar as mãos, confessar ele como o único Salvador Jesus Cristo. Mas ele vai usar de meios, vai usar alguém para te falar antes, vai usar um evento para você contar testemunho e ver que foi a mão de Deus que esteve ali presente, te guardando, te salvando, te libertando, né, te livrando, entendeu? Então a gente tem que estar atento ao que Deus vai agir para que nós possamos entender que foi no poder dele que aquilo foi feito, efetuado, e nós estamos aqui. E começarmos a buscarmos ele em oração. Né? A Bíblia diz que buscai a Deus em todo o tempo, que as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso aí, meus irmãos. A gente tem que orar em todo o tempo. Buscar, nós é que devemos buscar. A busca é nossa. E o intervir é dele, de Deus. Entendeu? Pela nossa busca, é através da nossa busca que ele vai intervir da maneira que nos apraz, né? E que nós não possamos ficar envergonhados diante das adversidades, dos problemas, que nós vamos ficar assim, tendo vitória naquilo, que o nome dele possa ser engrandecido, edificado, que possa haver transformações de vidas. Então, tudo isso é um conjunto que aí, nesse tempo, aí pode levar um tempo mesmo de Deus dar uma resposta. Mas que ele dá, ele dá. Irmãos, eu mesmo sou prova viva de quantas respostas Deus me deu, continua me dando. Nessa, vou contar as experiências da irmã Tayane aqui, e vai faltar tempo aprazível para que os irmãos fiquem aí ouvindo minha experiência de vida. Mas os irmãos que têm verdadeira busca com o Espírito Santo, Deus vai tocar no coração e vai falar, a irmã Tayane está falando a verdade. Porque Deus é em todo tempo comigo. E eu já vejo o poder dele soberano na minha vida quando eu saio da minha casa para trabalhar. Porque é uma distância boa, né? A condução demora muito, então eu preciso andando, né? Mas é Deus que vai comigo, porque é bem desértico na hora que eu vou, né? Então, eu até... Deus falou comigo um tempo atrás, bastante tempo. Primeiro ele usou um servo para poder falar num culto, né? Que eu deveria orar pela minha ida ao trabalho, na minha volta também, que Deus estaria mudando o meu caminho. Eu achava o caminho um pouco distante, né? Da onde eu deveria ir. Meu Deus, distante, né? E aí vai ficar difícil, né? As horas passam, né? O relógio não espera, então vou demorar mais para chegar no trabalho. Mas se o Senhor falou, eu vou pelo que Deus falou. Né? Isso, já faz um tempo isso, eu era de uma outra unidade que eu sou hoje, e aí Deus usou o servo de Deus para falar comigo, e ainda falou assim, faça prova de mim. Então, se o próprio Deus estava mandando fazer prova dele, né? Fui orar. O seu servo mandou ir pelo caminho
que é mais distante para mim, porque o caminho que eu achava mais perto era muito, muito, muito deserto, irmão. Mas bastante deserto mesmo, de não passar nenhuma alma, só eu e Deus mesmo no caminho. Entendeu? Então, mas usou o servo dele para poder falar, para eu ter cuidado, que ao trajeto que eu fazia, Deus mandava eu ter cuidado que ele estava me cortando um laço, olha isso, estava cortando um laço daquele caminho, me livrando de um mal, porque tinha alguém naquele caminho que queria me fazer mal. Ó, foi forte o negócio. E aí Deus ia me dar estratégia de um lugar que não ia ficar nem tão longe da onde eu tinha que ir, né? E que eu não ia me sentir, assim, prejudicada pelas horas que passam, né? Aí, meu Deus, mas eu preciso, né? Na ocasião eu deixava meu filho na escola antes, preciso deixar o menino na escola e por aqui era mais perto. Mas aí o que aconteceu, irmãos? Eu ia por dentro, que era menos barulho de carro, né? Não chegava tão estressada no trabalho, coisa e tal, porque o barulho sonoro também te estressa, tipo carro, moto, essas coisas. E aí passei aí pela estrada. Só que eu não ia já pela estrada, eu deixava meu filho na escola, andava pelo caminho da reta da escola até um determinado ponto. Quando chegava numa praça quase que principal, aí eu entrava já indo pela estrada. Mas o trajeto que eu fazia antes, eu fazia o seguinte, eu botava meu filho na escola, já pegava as ruas de trás mesmo, cortava bastante caminho. Mas se Deus falou, né, fiz. E assim Deus foi dando livramento, guardando, me mandou para um outro lugar extremamente violento, perigosíssimo. Na hora do meu almoço, normalmente começava umas situações de falta de segurança das próprias pessoas que a gente atendia, para cuidado, né? Que começou né? A pegar fogo ali naquele lugar, começou a dar tiro, e aí a gente ficava assim numa situação, aí eu orei a Deus, olha a busca. Fui orando, meus irmãos orando, porque o ponto do ônibus que eu pegava era pior ainda, que eu ficava de frente para situações. Então, aí eu falei, Jesus, me abençoa, Senhor, eu preciso trabalhar, preciso, né, levar sustento, alimento para o meu lar, olha aí a família, mas eu não quero ser prejudicada com a minha vida, né? Porque aí não vou levar nem nada para minha família, se eu fico sem vida, né, no meio do caminho. E aí, eu, né, fui orando, aí certa Deus me tocou assim, para mim falar com a minha gestão. Aí eu fui falar com a minha gestão, né, irmãos? Fui lá no dia que Deus ordenou, fui lá no dia que foi melhor, né? Que segundo eu senti o Espírito Santo ir, aí eu falei, e o Espírito Santo falou assim, fala desta forma. Irmãos, eu falei assim, da forma que Deus me pediu. Falei, olha só, hoje eu vim aqui para poder falar que apesar de eu precisar do trabalho, mas assim, eu estou ficando muito, assim, eu estou ficando muito ansiosa, né? Passava muito mal de ansiedade, eu estou ficando assim, muito tensa, eu já chego em casa meio alvoroçada, esbaforida, eu preciso dar atenção para o meu filho, como você não sabe, né? Ele tem o transtorno extrovertista. Então, aí eu falei com a gestão, falei assim, eu precisar do trabalho, eu preciso, mas eu não me sinto mais em condições de continuar naquela unidade. Aí eu vou deixar aqui à disposição da minha vaga. Falei dessa forma, porque o Espírito Santo mandou falar. Então, quando a gente se encontra dentro dos parâmetros da Bíblia, Deus vai e te dá todas as diretrizes. Eu, de mim mesma, irmãos, de mim mesma, eu achava que, assim, eu estava orando a Deus, mas eu achava que eu ia ficar um tempo parada, coisa do tipo. E, irmãos, não fiquei muito tempo parada. Aí me colocaram em descanso em casa por uns 20 dias. Por ocasião, caiu na época do carnaval. Olha como Deus vai te dando livramento ao longo do caminho.
Aí, irmãos, na época do carnaval, Deus foi dando todos os livramentos. Né, na ocasião, o meu gestor falou assim, não, fica tranquila, Tayane. A senhora vai ficar uns dias descansando em casa para se recuperar, né, da sua saúde, coisa e tal. E aí, esse se recuperar caiu na época do carnaval. Eu fiquei uns 20 dias a um mês em casa, mais ou menos. Foi remunerado os dias. Eu até achava que não seria, né? Porque eu fui lá pedir, né? Para poder ver o que podiam fazer por mim. Falei que não, mas voltaria para aquela unidade que estava me fazendo mal. Não era nem as pessoas que atendia, a equipe, nada disso. Era a localidade. Então, mas Deus deu vitória, Deus deu livramento, Deus deu tudo. Por quê? Fui remunerada, fiquei uns 20 a 30 dias em casa descansando, e descansei mesmo, aproveitei para sair com a minha família, aproveitei para dar mais atenção ao meu filho, aproveitei para saber das coisas do meu filho, aproveitei para ver que ele estava já, né, com crescimento, na ocasião tinha uns 10 a 11 anos, mais ou menos, já indo, né, para a puberdade e tudo mais. Irmãos, aproveitei para fazer no médico, marquei consulta, e por aí vamos indo, fui resolvendo minha vida ao longo destes dias que o próprio Deus me proporcionou e sendo remunerada. Na época do carnaval, que Deus deu livramento, porque eu ia ter que passar por baile no meio da rua, eu ia ter que passar por pessoas mascaradas, né? E coisas que a gente sabe que acontecem no carnaval, que muitas das vezes até nos tira o sossego. Então, não fui desassossegada. Passando os dias a qual ele falou, fui chamada de volta para comparecer lá na presença dos gestores, que já tinha um novo lugar para me ficar, no qual eu fiquei por um tempo. Deus me deu vitória naquele lugar, como continua dando. Então, nós aqui, é o que Deus faz, irmãos. Eu contei um pouco do mínimo do testemunho que Deus faz na minha vida, entendeu? Porque essas e outras coisas maiores até que Deus quer fazer na vida dos irmãos. Se na minha foi assim, na dos irmãos vai ser maiores, porque a Bíblia diz que se a gente tem... ele foi para os céus, mas deixou a glória dele aqui para a gente, para poder a gente exercer de forma tal que possamos fazer coisas maiores. Então, Deus está fazendo essas coisas na minha vida que eu já julgo ser essenciais para mim, mas para os irmãos vai ser maiores. Basta ter fé, né? Basta ter fé, meus irmãos. Basta acreditar, buscar, na busca com ele no Espírito Santo. Que aí a gente vai entrar aqui, já no versículo 14 de Isaías 58, que é a conclusão, diz assim: então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor disse. Então, irmãos, que a palavra de Deus por si só possa falar muito mais ao coração dos irmãos, que os irmãos possam ser abençoados nesse mês da família. Aí eu vou deixar uma pergunta para os irmãos. Já deu um abraço na sua família hoje? Já visitou a sua família hoje? Irmãos, se não fez, começa a passar a fazer, porque Deus age na vida dos seus. Deus age na vida da família, quando nós nos colocamos com o coração contritos e genuínos, abertos à voz dele. Ele faz maravilhas no meio de nós. Amém? Graça e paz. Amém? Os irmãos continuam com essa palavra e que possam sempre estar orando pela vida da família do irmão Aloísio Ramos e da vida da irmã Tayane. Graças a Deus. Bom, galera, então tem um anúncio para falar para vocês. Terça-feira é com a irmã Luísa, né? Vocês vão ver na chamada. Quarta-feira, às 21h30, entraremos
num assunto, na mobilidade BFRJ, num assunto vamos supor, da Fábios, da Regina, da Vera Cruz e da União, e também vamos falar quem saiu.